Certo. Esse aqui. Esse, é, é do sétimo, Marconildo, do oitavo já está em ordem aqui. O do sétimo que falta, o do oitavo você já mandou aqui para mim. Eu já abri aqui. Foi. Só do sétimo. Deixa eu olhar aqui. 93. É o do sexto que eu tinha enviado para você. Do nono, é. Pronto, falta só do sétimo. Certo, eles estão chegando, né? Já comecei a achar aqui o computador, tá mais da metade da mesa. O negócio é mesmo, Marconiga. Obrigada, viu, pela dica. O negócio é levantar essa câmera mesmo para pegar. Uhum. Certo. Certo. Ainda bem que a. Oi? Pronto, tá certo, para a gente ver a distância, o negócio aqui. Tá, obrigada, Marconildo. Até daqui a pouco. Bom dia, pessoal, tudo bem? Oitavo. Eu não esqueci de vocês do sério. Vamos ver onde ficamos. Ontem antes de ontem, né? Não, foi na quarta-feira. Paramos na página 15, certo? Do capítulo 1. Até aqui escrito no quadro. Capítulo 1, página 15. Sendo que só muda a data, certo? Que é 5 de março hoje. Deixa eu olhar. Que página? Página 15. Certo? Aqui no quadro, página 15. A gente tinha parado na atividade de classe. Deixa eu olhar só em que número foi. A gente parou na terceira questão, né? Onde ele falava assim, ó. Onde fica o andar -1 em um prédio? Aí foi até a Natália que falou, né? Fica abaixo do térreo. Certo? Então, além de pegar o livro grande, gente, o livro grosso de matemática, vocês vão pegar o caderno, certo? Que é para concluir a atividade agora de classe. Tá bom assim? Eu pedi até para. Não, Professor, oi. se der para fazer no livro a atividade de classe, pode fazer no livro ou você tem que fazer só no caderno? Pode fazer no livro. Certo? Tem livro que dá para fazer, né? A de classe. É só a de casa que o espaço é menor mesmo, né? A de casa. Já perceberam? Mas eu ainda não passei, não, de casa, não, certo? Esse ano. Pronto, então dá para fazer no livro. Aí a gente vai para a quarta questão, tá certo, gente? Hoje iremos para a quarta questão. A gente começou o capítulo 1 na quarta-feira, falando sobre números, né? Tem aquela questão lá daqueles exemplos. Só recapitulando, tinha o exemplo da Antártida, né? Um local muito frio. Falava de números. O relógio de parede, que falava de tempo, né? Um dia tem 24 horas, né? 1 hora 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. Só para recapitular, enquanto vocês pegam o livro, ou
ou o caderno, certo? Para a gente continuar a atividade de classe. A gente falou também da receita do pão de queijo, onde teria vários números aí. Na receita do pão de queijo tinha número fracionário, né? Escrito em forma de fração, número decimal, que é o número que tem vírgula, número natural, que é o número inteiro. Todo número natural é um número inteiro, tá certo? Porque são números que não tem vírgula. Depois a gente viu a moça falando sobre a garagem do prédio que fica no andar -1, que foi justamente a questão 3, onde ele perguntava que onde fica o andar -1 em um prédio. A gente colocou abaixo do térreo, né? Ou seja, seria o andar -1. Então, a gente tinha parado aqui nessa terceira questão, certo? Abaixo do térreo. Agora, a gente vai para a quarta questão, tá bom? Aí, a quarta questão, eu vou ler a pergunta e vou explicar aqui no quadro, certo? Porque ela tem um cálculozinho na quarta questão, tá bom assim? Então, vamos lá se concentrar na quarta. Porque essa quarta questão, ela relembra um pouquinho de número misto. Certo? Então, a gente vai para a quarta questão, na página 15 do livro, certo? Na atividade de classe. Aí ele diz assim, ó, como podemos escrever, não esqueçam de anotar, certo? Após, vocês prestem atenção primeiro no que eu estou fazendo, porque geralmente a atividade de casa vai precisar de alguma explicação dessa parte que eu explico aqui da atividade de classe ou do conteúdo, tá certo? Então, atentem bem para aqui. Então, ele pergunta, como é que o número 1,5, ele fica na forma mista? Então, a gente tem um número 1,5, tá até grande aqui o número, tá bom? Qualquer coisa vocês perguntam, viu? 1,5 é um número decimal, ele quer que a gente transforme esse número em um número misto. Aí a gente vai dar uma relembradinha, ó. O número misto, ele é um assunto estudado do 6º ano, certo? Aí eu não estava com vocês no 6º, eu fiquei só no 7º, e agora eu estou no 8º com vocês. Mas aí eu vou relembrar para vocês, tá bom? O número misto é um número que tem uma parte inteira e uma parte fracionária, por isso que ele chama misto, né? Porque ele é composto de uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, o que é que a gente vai fazer com esse número aqui, ó? Ele é decimal. Primeiro eu vou transformar ele para número fracionário, tá bom? Chama mal. Presta atenção aqui, tá bom? Que essa daqui tem umas continhas. Então, 1,5, quando você vai escrever na forma fracionária, você escreve o número sem a vírgula, fica número 15, ó. Eu escrevi o número que eu estou vendo aqui sem a vírgula, fica 15, e você escreve na forma fracionária. Coloca o tracinho da fração, e embaixo coloca potências de 10. Se for uma casa decimal, é sobre 10. Certo? Se fossem duas casas decimais, ou seja, dois números após a vírgula, seria sobre 100. Se fosse 3 casas decimais, seria sobre 1000, e assim por diante. Entenderam a lógica? Isso aqui é um assunto lá do 6º ano, números decimais e depois sobre os números mistos. Aí eu estou relembrando aqui a vocês. É super importante a gente relembrar como é que faz essa transformação de número decimal para número misto. Primeiro eu transformo ele em número fracionário. 1,5 vai virar 15, eu esqueço a vírgula e coloco 15 décimos. 15 décimos é a mesma coisa que 1,15. Aí, já está na forma mista? Não, está apenas na forma fracionária, ok? Deu para entender até aqui? Agora vamos para o próximo passo, viu, gente? Para eu colocar esse número na forma mista, eu tenho que efetuar uma divisão. Veja bem, viu? Vou levantar aqui para o espaço. Vou escrever aqui do lado esquerdo, viu, gente? Vou fazer o outro lado, que deve ficar melhor. Ó, até aqui só escrevemos o número na forma fracionária. Eu vou pegar ó, o número 15. Deixa eu trocar de lápis, porque aqui. Eu vou pegar o número 15. Deixa eu olhar para aqui nesse lado aqui. Pega o número 15, que é o numerador aqui, ó. Numerador 15. E vou dividir pelo denominador 10.
Veja bem, viu? Não tem nada difícil aqui, é só dar uma relembradinha. Aí eu vou ver aqui, ó, quem sabe me dizer aqui quantos 10 cabe dentro de 15, ou seja, se eu estou dividindo 15 para 10, vai caber? Uma vez. Uma vez, muito bem, ok. Uma vez, né? Então aqui eu vou continuar minha divisão, ó. 1 vezes 10 dá 10, olha só. E 10 para chegar em 15, ou 15 tirando 10 sobra 5, ok? Concorda aqui, ó? Fiz logo direto, tá bom? A divisão. Então, recapitulando, eu peguei o número 1,5 que ele me deu, que é um número decimal, um número com vírgula, transformei em número fracionário. A gente tem que passar por essas etapas para poder chegar no número misto. 1,5, a transformar em fração decimal, você escreve o número sem a vírgula, retira a vírgula e conta quantas casas decimais esse número tem. Ó. Se tem uma casa decimal que é 5, então fica sobre 10. Se tivesse 2 números aqui, ficaria sobre 100 e assim por diante. Depois disso, você efetua a divisão. Eu dividi 15 por 10. Encontrei quociente, ó, o resultado da divisão é 1. O resto é 5. Aí eu, ó, só relembrando aqui, ó. O dividendo é 15 e o divisor é 10. Aí, para formar um número misto, agora vem a solução final, viu? Para formar um número misto, a gente vai fazer o seguinte, ó. O quociente vai virar a parte inteira. Ó, vou colocar aqui, viu, gente? Peraí, que eu sabe muito, só um instantinho. Parte inteira vai ser o número. O quociente, ó, vai virar a parte inteira. Estou chegando na minha resposta, mas para isso eu tenho que desenvolver outras coisas, certo? A parte inteira é o quociente, que é o resultado da divisão aqui, ó, eu estou apontando. Aí você vai fazer o seguinte agora. O resto vai ser o numerador 5. E o denominador vai ser o divisor. Pronto. Então, aqui está o número misto. Deixa eu acender mais um pouquinho aqui. Ó. Já que vocês copiam, eu coloco um pouquinho mais no lápis. Então, vamos lá. Ó. Nessa quarta questão, transformando de número decimais para número misto. Mas passamos por 2 processos. O primeiro processo foi transformar em fração. Transformamos o número em fração. Depois, efetuamos uma divisão. Através dessa divisão, para quem não lembra ou nunca viu, mas está vendo agora, não tem problema, certo? Você já aprende aqui por esse exemplo dessa atividade de classe, certo? Porque na atividade de casa ele pede para você fazer uma transformação dessa. Ele dá um número decimal e pede para você transformar em número misto. Você faz da mesma forma que eu estou fazendo, certo? Então, podem anotar, certo? Essa solução no caderno de vocês de matemática e perguntar se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Certo? A parte inteira vai ser o quociente, o numerador do número misto vai ser o resto. Veja bem, aqui a parte inteira. O numerador vai ser o resto. E o denominador vai ser o divisor. Diga. Não dá para ver o lado direito, não. Oi? Não dá para ver o lado direito. O lado direito? Tá, eu vou apagar e escrever aqui. Então, deixa eu só colocar mais uma tinta aqui no lápis, para ele acender melhor. Enquanto isso, podem copiar na outra parte, certo? A divisão, é importante copiem tudo, porque quando for fazer a atividade de casa, que eu já dei uma olhadinha, que ele pede para fazer um exemplo desse. Aí vocês já vão ter como modelo esse aqui que eu fiz, entenderam? Só um instante, viu? Que eu estou colocando tudo aqui. Pronto, acho que agora já dá para acender o outro. Não esqueçam de perguntar algo, porque às vezes a pessoa que já é lá do sexto, né? Já deve ter esquecido como é que se transforma. E é natural esquecer. Então aqui eu vou acender, viu? Olha, onde tem 15 décimos, aqui
aqui é o desenvolvimento da solução da questão, na quarta questão. Viu? Aqui do lado esquerdo, aqui desse meu lado esquerdo, é apenas a divisão, certo? O cálculozinho para a gente chegar no... Então, aqui eu coloquei 1, ó, aqui é o número 1, viu? Olhando aqui. Aí, depois eu coloquei a parte fracionária, 5 décimos. Isso aqui, de repente, ficou... 5 décimos. Agora tá dando para ver, ó? Esse 1... A câmera não pega o lado direito. Oi? A câmera não tá pegando o lado direito depois do 15. Não tá pegando? Depois do 15 não dá pra ver. Depois do 15, deixa eu ver se eu faço. Ô, Miquel, Porque tá assim, Miquel. Tá a tela inteira. eu tô vendo, que assim, não tô conseguindo me ver muito, mas eu tô deixando mais para vocês observarem. Depois do 15 tem um sinal de igualdade, aí tem um número 1, o número 1, e do lado do número 1 tem uma fração, 5 décimos. Pronto, é isso aqui. Isso aqui é a solução final, tá certo? É só escrever isso aqui. Ó, o celular de lado. Pega. Oi, Everton. Pra Miquel colocar o celular dele de lado e pega a questão inteira. Pronto, alguma dúvida, gente? Toda vez que ele pedir para transformar de número decimal para forma mista é essa, viu? A parte inteira e a parte fracionária. É 5 décimos. Certo? Pode escrever. Não deixe de escrever, não, viu? Senão não vou conseguir fazer a atividade de casa. Aí a gente vai para a questão 5. A questão 5 é mais simples. Só teve essa mesmo de cálculo, né? As outras a gente fez diretamente, através dos exemplos. Depois a gente vai para a próxima página. Vamos lá para a questão 5. Tem alguém copiando ainda? Já terminei. Ok, muito bem. Letícia, já terminou de copiar? Já? Terminou? Que não dá para ver direito. Pronto, eu vou para a questão 5. Diz assim, ó, gente, a questão 5. Quais são as temperaturas cuja medida em graus Celsius... A gente já viu questão de temperatura desde o ano passado, não foi? As questões de temperatura, tanto positiva como negativa, e a questão da temperatura 0 graus Celsius. Aí ele está perguntando aqui, quais são as temperaturas cuja medida em graus Celsius vem com um sinal negativo na frente? As que são abaixo de 0? Muito bem, Miquel. Excelente, viu? Muito bem. Então, as temperaturas que têm o sinal negativo são as que são abaixo de 0. Certo? Então, na quinta questão, gente, eu posso apagar a quarta? Tem alguém copiando? Pode apagar. Ok, já. Eu não tinha visto já, né? Eu vou fazer a quinta aqui, viu? É que eu só estou prestando atenção, professor, não estou respondendo, não. Isso, muito bem. É assim. Eu dou um tempinho, viu? Observou que eu dou um tempinho para responder, né? É o tempo que eu vou falando um pouco mais, é o tempo que vocês estão. Pronto, aí na quinta questão, a quinta questão não tem cálculo, né? Ele só diz assim, quais são as temperaturas cujas medidas vem com sinal negativo. Aí vocês vão colocar as temperaturas abaixo de 0. São elas que vêm com sinal negativo, né? Esqueci de botar a palavra temperatura. As temperaturas
Todas as temperaturas abaixo de zero, aí você coloca as temperaturas abaixo de zero. Todas elas vêm com sinal negativo. Abaixo de 0 graus Celsius. Olha. Bom? Tanto escrevi aqui no quadro como eu ditei. Então, na quinta questão, quais são as temperaturas que vêm com sinal negativo? As que são abaixo de 0, certo? Abaixo de 0 graus Celsius. Lembra que essa unidade é a unidade de temperatura? Geralmente, a gente vê elas... Quando você está copiando, eu vou colocar na tinta aqui. Não sei o que aconteceu com o lápis. Secou de repente aqui. Só um minutinho, viu? Já. Pronto, agora a gente vai para a próxima página, tá bom? Iremos para a próxima página. Já vimos aí as situações em que a gente utiliza números, né? De diferentes formas, né? Diferentes características quando utilizamos os números, né? Tanto na forma decimal, no caso aí do vaso de flores, né? Que custa R$12, ele está no formato decimal. De forma fracionária, como tem na receita, né, do pão de queijo. Utilizamos os números naturais, na questão das horas, né? Na questão do elevador, a gente pode usar os números inteiros, que são números positivos e negativos, pronto, e assim por diante, tá certo? Então, agora, pronto, já fizeram a questão 5. Agora a gente vai para a próxima página 16 do livro. Oi, quem falou? Que não escutei dessa vez. E página. Página 16 agora, certo? Vou atualizar aqui. A gente vai para a página 16. Eu vou compartilhar aqui a página do livro. Quando eu tiver alguma parte de cálculo, aí eu volto para o quadro, tá bom assim? Que aqui é só representação mesmo de texto. Deixa eu só organizar aqui o negócio. Iremos para a página 16. Só um instante, viu? Que eu vou procurar aqui onde está o livro. A gente já passou. Pronto. Pronto, gente. Estão vendo o livro aqui na tela? Ó, a gente vai dar uma relembradazinha nos conjuntos numéricos que já estudamos, certo? Esse é o tópico 1 do capítulo 1. A gente já começou com a apresentação. Eu não sei que horas começou aqui. Só um instantinho, que eu vou pegar aqui a folhinha da chamada que eu fiz. Pronto, vamos embora, certo? Estamos na página 16 do livro. Esse tópico 1 sobre conjuntos numéricos. A gente vai dar uma relembrada sobre... Só voltar aqui, peraí. Pronto, voltando aqui para o livro. A gente vai dar uma relembrada sobre o conjunto dos números naturais, certo? Novamente, ó. Aí ele diz aí no livro, ó, no início dessa página 16, ele diz assim, você já conhece a sequência dos números naturais, ó, aquelas que eu já tinha falado, né? Ele coloca aqui entre parênteses, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente, certo? Reticências é para indicar que os números não param, certo? Eles são infinitos. Então, a gente representa os números naturais por essa letra N, uma barrinha do lado, certo? Quando a gente for representar os números naturais, representa entre chaves e separado por vírgulas.
Só para dar uma relembradinha, tá bom? Então, os naturais são esses daqui: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito. São os naturais, que são os números positivos, tá bom? Vamos relembrar também, ó. Ele começa aqui o conjunto dos naturais para depois a gente chegar no novo conjunto numérico, certo? Mas antes disso é necessário a gente fazer essa revisão aqui. Então, ele diz aqui, ó, que o primeiro elemento do conjunto dos números naturais é o 0, certo? Então, o primeiro, se você observar aqui, ó, quando eu estou mostrando aqui no livro, na tela, o 0 é o primeiro elemento dos números naturais. Aí, vamos relembrar um pouquinho dos conceitos de sucessor e antecessor de um número, certo? Se ele pedir assim, qual é o sucessor de 0? Ele está querendo dizer qual é o número que vem após o 0. Então, vai ser o 1, ó. O sucessor de 0 é o número 1, certo? O sucessor de 1 é o 2, e assim por diante, certo? O sucessor é sempre o número que vem após aquele que se refere, certo? E se ele pedir o antecessor, é o contrário, né? Por exemplo, aqui, o número 10. Eu tenho o número 10. Qual o antecessor de 10? Quem é que vem antes do 10? É o 9. Quem vem antes do 9? É o 8. Ok? Tá dando para entender? Sim. Certo. Muito bem, muito bem. Aí, deixa eu olhar aqui o que é mais importante. Ele já falou de sucessor. Sim, aqui ele faz uma referenciazinha, ó. Em termos, a gente viu o ano passado que para a gente representar um número que a gente não conhece, a gente chama uma letrinha para esse número. Geralmente a gente chama de X, né? Para a gente representar um número desconhecido. Em matemática a gente chama de X. Pode ser qualquer letra do alfabeto. No caso aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ele está representando por N. N seria um número desconhecido. Então, se eu quiser saber o sucessor de N, vai ser N mais 1. Ou seja, por exemplo, se eu quiser saber o sucessor de 10, o 10 seria o N. Então, 10 mais 1 é o sucessor de 10, que daria 11, né? Então, o sucessor de 10 é 11, porque eu acrescentei uma unidade. Então, toda vez que ele falar em sucessor, mas relacionado com letras, que representa números desconhecidos, você acrescenta apenas uma unidade, certo? Sim, aí agora ele diz aqui que o conjunto dos números naturais, ele é infinito, né? A gente já viu lá em cima, né? Ele tá só... E a gente representa essa palavra infinito, né? A gente representa por reticência no final, que é uma sequência crescente, né? Se for à direita, é crescente. Se for à esquerda, é decrescente. Aí o rapaz fala aqui, ó, amanhã é meu aniversário de 13 anos. No ano que vem eu farei 14 anos. Isso aqui ele falou de um número sucessor, né? Se é 13 e ele acrescentou uma unidade nos 13 anos, então o ano que vem ele fará 14 anos, tá certo? Aí aqui embaixo, ó, da fala dele, ele coloca o conceito, um exemplo de números que tem antecessor. Eu falei lá em cima, né? Por exemplo, quem é o antecessor de 12? É o número que vem antes do 12, né? O número anterior. Ou seja, é o que a gente tira uma unidade do 12, é o 11, tá certo? Quem é o antecessor de 1000? Quem é o número que vem antes de 1000? 999. Tá aqui, ó. Isso aqui são exemplos, viu, gente, dos conceitos de... O que é que vimos até agora aqui? Os conjuntos dos números naturais, que é representado pela letra N, com essa barrinha do lado, certo? O elemento 0 faz parte do conjunto dos números naturais. Vimos um número sucessor, que é só acrescentar uma unidade ao número que se refere, e o número antecessor. Pronto. Aí agora, ó,
Deixa eu olhar aqui, esse explorar e descobrir. Aqui, acho que não é necessário não, a gente fazer esse explorar e descobrir. Ele só pede aqui, ó, esse explorar e descobrir, ele só pede que a gente encontre dois números naturais. Isso aqui é mais subjetivo, viu, gente? Essa questão 1 aqui, ó, a gente pode fazer até oralmente, porque é bem simples, ó. Ele quer que você escolha dois números e diga qual é a soma deles. Escolha dois números e some-os. Então, essa daqui a gente pode fazer oralmente, tá certo? Não é necessário. Onde tem aí explorar e descobrir, essa partezinha roxa. Você escolhe dois números e soma mentalmente. Certo? Então, por exemplo, 100 mais 500. Escolha dois números, 100 mais 500. Vai dar 600, só isso. E na questão 2, ele quer que você escolha dois números. Aí aqui ele botou até, eu não escrever no livro. A gente pode fazer essa parte oral, como é muito simples, né? Que é a questão de somar dois números e multiplicar dois números. Escolha dois números e multiplique. Você pode escolher qualquer número, até do mais simples até os maiores. Certo? Então, por exemplo, aqui nessa questão 2, do explorar e descobrir, ó, você escolher, por exemplo, 300 vezes 2, dá para a gente fazer mentalmente, né? Qual é o dobro de 300? Vai dar 600, tá bom? Então, isso aqui é só uma recapitulação. Ele recapitula essas questãozinhas de explorar e descobrir sobre as questões dos números naturais, que você tanto pode somar, como você pode multiplicar os dois números. Quando você soma dois números naturais, vai dar um número natural. E quando você multiplica dois naturais, também dá um número natural. Ok? Então, vamos aqui para esse próximo parágrafo. Esse próximo parágrafo, após essa seção roxa aí, ele diz assim, ó, o que ocorreu com os números naturais que você escolheu nessa seção, né? O que a gente falou ainda agora. Então, a gente vai concluir isso que eu acabei de falar. A gente vai concluir que a soma de dois números naturais, agora eu estou nessa partezinha aqui, ó, no retângulo, esse retângulo aqui é marronzinho, né? Cor de pele. A soma de dois números naturais é sempre um número natural e o produto de dois números naturais, é sempre um número natural. Tem alguma dúvida nessa parte? Se você somar... Não. Não, tá claro, né? Se somar dois números naturais, o resultado é um natural. Se multiplicar também. Se qualquer número natural que você multiplicar, vai dar o resultado natural. Aí a questão do antecessor é o número que vem antes do referido, ou seja, você retira uma unidade, e a do sucessor é o número que vem depois do número que você se refere, onde você acrescenta uma unidade. Agora vamos ver aqui esse último pedacinho aqui que ele fala, ó. Agora, se você tiver, ó, ele quer saber qual a diferença entre dois números que não são naturais, gente. A gente aprendeu o ano passado, que eu relembro agora a vocês, que além do conjunto dos números naturais, a gente conheceu o conjunto dos números inteiros, né? Que ele tem números positivos e negativos. Então, quando a gente subtrai, faz a diferença entre um número positivo e um negativo, como nesse primeiro exemplozinho que tem aqui, ó, 1 menos 2 dá menos 1. Vimos o ano passado, ó, só para relembrar, ó, sinais diferentes, você subtrai, eu tiro do 2, eu tiro uma unidade, aí dá 1, mas eu coloco sinal negativo, fica 1, tá certo? Ficando 1 aqui, vai ficar o sinal do maior número, que é menos 1. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que quando a gente subtrai dois números que não são naturais, porque aqui o negativo é menos 2, ele não é natural, né? Número natural é só positivo. Quando você faz essa subtração, não dá número natural, dá outro tipo de número, que são os números inteiros que a gente viu, ok? Outro exemplo aqui, ó, 123 menos 200.
Números com sinais diferentes. Aqui é a regra da subtração, tá certo? Não é nem da multiplicação, nem da divisão. A regra da subtração. Eu estou subtraindo de 200, eu tiro 123. Aí dá 77. Sendo que o sinal negativo é o sinal do maior número. Então, ficou menos 77. Então, ele diz aqui, para a gente concluir essa página, que os números menos 1 e menos 77, eles não são números naturais. Por quê? Quem sabe me dizer? Porque eles não são números naturais. Porque os números naturais só são positivos e esses números são negativos. Muito bem. Quem foi que disse que eu não vi? Eu não vi porque eu estava com a tela na frente. Everton. Ok, muito bem, viu? Parabéns. Pronto, gente, entenderam? Tem alguma dúvida dessa página? Não, nenhum. Não. Tranquilo, né? Falou sobre números naturais, antecessor, sucessor, a soma de dois números naturais é natural. Agora, quando você subtrai um número positivo e um negativo, nem sempre é natural, né? Como o Everton disse, aqui deu dois negativos, então deu números inteiros, né? Quando você subtrai os números naturais, quando eles forem um negativo e um positivo, eles não são números naturais, eles são números inteiros, negativos, tá certo? Agora a gente vai para a próxima página, deixa eu olhar aqui, ó. Eita, isso aqui já é uma atividadezinha de casa, tá certo? Essa página aqui, olha, a página aqui do livro online não corresponde à página do livro físico, certo? Então, aqui a gente já tem uma atividade de casa, tá bom, gente? Ó, página 17. Página 17 é a atividade de casa. Todas Certo? as questões é só Oi? todas as questões e só algumas questões. Ó, Natália, são 11 questões, né, nessa página. Mas não tem muita conta não, viu, gente? É mais característica, assim. Certo? Vocês vão fazer e postar lá no Google Sala de Aula. Certo? Olha, rapidamente, acho que a aula deve estar acabando, não sei. Ó, essa primeira questão da página 17, é quando vocês forem fazer, gente, não precisa copiar as perguntas, certo? Daquele mesmo jeito, para a gente não perder tempo, só precisa colocar a página 17, atividade de casa, onde tem essas 11 questões, né? Tem um fim de semana para vocês fazerem. Se tiver alguma que tiver dúvida, você marca. Mas eu creio que a maioria das questões é para vocês fazerem, porque tipo uma revisão aqui que eles fazem de números naturais e números inteiros. Por exemplo, aqui nessa primeira questão, ele diz que os números naturais são usados para contar, ordenar, medir ou codificar. Aí na letra A é uma questão subjetiva. Qual é o código de descagem direta da cidade onde você mora? Aqui todos moram em João Pessoa, né? Então a gente tem o código 83, certo? É questão simples assim. Aí ele faz umas perguntinhas subjetivas aqui nessa primeira questão, certo? Aí ele relaciona também matemática com geografia aqui na segunda questão. Responda no caderno, só basta colocar a resposta. Porque a maioria aqui não tem cálculo dessas questões. Quantas unidades de federação o Brasil tem? Eu estou perguntando quantos estados o Brasil tem, certo? Tá vendo que tem a ver com geografia? A matemática tem todas as disciplinas. Aí ele pergunta, as unidades de federação são separadas em regiões. Quais são as 5 regiões? Aí vocês colocam, certo? Tem algumas coisas pessoal. Em qual região você mora? Aí ele vai bater com quase todos, né? Aí aqui mesmo, ó, essa questão 3 já tem a ver com o que vimos hoje. Ó. Qual é o sucessor
do maior número natural formado por 4 algarismos. Aí aqui vocês têm que dar uma pensadinha, tá certo? Vou deixar vocês treinarem, pensar um pouquinho e tentarem fazer essas questões. Aí depois ele pergunta ao antecessor, olha, nessa questão 6, como a gente não fez nenhum exemplo, mas aí ele dá, dados os números naturais A e B, ele pede para você calcular A mais B. Então, você vai só substituir o valor de A é 18 e o de B é 3. Então, quando você somar aí 18 mais 3, você vai ter o resultado. E se for o contrário, B mais A é o mesmo valor, só inverte a ordem do número. 3 mais 18. Certo? Esse pontinho aqui na letra C é para multiplicar A vezes B. Então, você vai multiplicar 18 vezes 3. Certo? Isso aqui são algumas dicas da atividade de casa. Como essa página já veio com 11 questões, né? Mas se vocês observarem, a maioria são simples, certo? Então, não deixem de fazer, porque aí já está contando um aprendizado, né, para vocês. Aqui, a questão 7 se refere à questão 6. Você fazendo a 6, aí faz a 7. Ele pergunta quais são as naturais. É só você botar os que são positivos na 7, viu? Pronto, aí tem a 8, que é quase a mesma coisa do número 1. Deixa eu dar uma olhadinha mais aqui. Na questão 9, ele dá uma sequência e pede para você dizer os 2 próximos números. Olha só, gente, nessa questão 9, de 3 para 6, aumentou quantos números? Quem sabe me dizer? Vamos lá? A gente já terminando a aula, estou só dando uma explicaçãozinha na atividade de casa. Na sequência A, ele vai evoluir de 3 em 3 números. Na Muito B, bem. 2. Ok. De 3 em 3 números, entendeu, né? Quem falou foi, eu não deu para ver que eu estava... Muito bem, né? Parabéns, viu? Então, aqui na questão 9, na letra A, ele está aumentando de 3 em 3 números. Então, ele quer 2 números depois do 15. Então, do 15 somado com 3, aí você já vai ter o valor. Isso. Aí, depois 18 mais 3, aí vai ser o próximo número, tá certo? E aí, vocês vão... Isso, muito bem. Aí, vocês observam os próximos, as próximas letrinhas. Aqui, ele na questão 10, ele fugiu um pouquinho do assunto, mas você tenta fazer, certo? Ele diz que ao lançarmos sucessivamente 3 moedas, quantas são as possibilidades de resultado? Ora, se você tiver uma moedinha, gente, ela tem 2 faces, né? A moeda, a gente chama uma de cara, como está mostrando aqui no livro, ó, e a outra de coroa. Então, você tem, quando você joga uma moeda, ele de lançar... Cada um. Oi? E 50% de cair em cada claro por lado. Isso, muito bem, 50%. Aí, sendo que ele quer em termos de, sem ser de porcentagem, aí você coloca ali, se uma moeda eu tenho 2 possibilidades, então 3 moedas você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, certo? Que seria a multiplicação. Pronto. E essa última questão aqui é mais um textozinho, que o livro de vocês é bem rico em contextualizar. Ele coloca um textozinho, mas aí vocês já ficam preparados mais na frente, né? Lá, eu sei que está longe do Enem, mas o Enem é assim também. Você lê um texto e lá no final é que ele faz uma pergunta de matemática. E quando você vê, é bem simples o que ele pergunta. Então, aqui você vai ler o texto e depois ele vai responder aqui. Como se lê esse número, o número que ele colocou aqui. Essa atividade dessa página 17 é mais uma revisão, né? Uma revisão dos conjuntos numéricos. Esse aqui é uma leitura separada. Essa outra página aqui não precisa. Certo? Então, para casa é só página 17. Se não conseguir alguma questão, eu já dei uma orientação aí, né? Eu não sei se eu já está terminando a aula.
essas partes aqui. 1 minuto. Quanto? 5 minutos. 5 minutos, né? É. Pronto. Olha, essas outras partes aqui, gente, do livro de vocês, é mais uma curiosidade, uma leitura complementar, certo? Isso aqui a gente não vai ver, não, porque ele fala de aritmética do relógio, aritmética modular. Isso aqui é um negócio bem, assim, tá no livro? Está, mas o que faz parte do conteúdo mesmo do oitavo, o que a gente estava vendo, números naturais, e depois a gente vai chegar lembrar os números inteiros, para depois conhecer o novo conjunto numérico, tá certo? Então, como só faltam 5 minutos, eu vou... Então finaliza aqui. A gente vai finalizar por aqui, certo? Agora não saiam agora não, que eu quero ver só quem está na sala para fazer uma chamadinha rápida, certo? Só 2 minutinhos. Deixa eu tirar aqui a página Ok. de compartilhamento, tá bom? Meu cabelo já tá todo. Deixa eu só ver aqui quem está na aula aí. Só para pegar o nome de vocês, que eu já anotei aqui, é o oitavo, né? Estela está presente, ok. Everton, ok. Jader. Peraí, viu, gente? Letícia. Deixa eu ver onde é que tá. O nome de Letícia não tá aqui, não. Vou acrescentar. Por isso que é bom, né? Não fazer a chamadazinha já no final. Letícia. Luiz Vitor, tá aí. Maria Luísa. Tá aqui também. Maísa. Maísa, cadê meu nome? Peraí, não estava anotado aqui também. Eu estou já anotando o nome. Não estava vendo. Miquel. Pronto. Natália. Deixa eu olhar aqui mais. Rafael. Pronto, Itaciana. Cadê Itaciana? Peraí, viu, gente? Ó, acrescentando um nome que não estava aqui ainda. Professor? Oi? Pronto. Finalizei já. Ah, tá. Oi, pode... É que o Pode Rafael falar. tinha perguntado que quem já tinha sido anotado podia ser, mas a senhora já terminou, então tanto faz. eu estava fazendo a chamada aqui, só para ver. Pronto. Então, a Finalizou? gente finalizou, viu, gente? Já concluímos. Página 17, não foi a de casa? Qualquer coisa, tirem dúvidas. E ótimo final de semana para vocês. Até a semana que vem, né? Bom final de semana para você também. Obrigada, viu? Um abraço para todos. Tchau. Tchau. Eu não vou começar mais coisa porque vai ficar pela metade, né? A gente já finalizou o tópico. Qualquer dúvida pode perguntar aí, eu estou aqui. Pronto. Agora não tem o nome de todos. Falta do nome agora. Tchau, professor. Tchau. Tchau, um abraço. Vou apagar aqui. Pro nono ano. Isso.